Vamos à última parte da nossa revisão e vamos aqui para a 23. O que é o direito a alimentos? Para isso, pessoal, eu gosto do conceito do Paulo Nader, e o Paulo Nader fala que o direito a alimentos é uma prestação periódica que decorre de vínculo familiar, e a gente viu aí que o conceito de família está ampla, mas pode decorrer também de declaração de vontade ou de ato ilícito. Por exemplo, se você causar um dano a alguém que você tem aí que pagar um direito a alimentos, pode ocorrer também. E aí as partes são o quê? É o alimentante que vai pagar e o alimentando que vai receber. Então, o alimentante dispõe de recursos para pagar para o alimentando, que carece deles para prover as necessidades vitais próprias. Características, pessoal, da obrigação alimentar, a gente tem direito personalíssimo, é só o alimentando que é o titular de direito, ele não vai poder ceder esse direito. E até a gente vai para outras características de irrenunciabilidade, incedibilidade, impenhorabilidade, incompensabilidade. Isso está tudo lá no artigo 1707 do Código Civil. A ideia de reciprocidade, se eu posso prestar alimentos, eu também posso receber alimentos dessa pessoa. Intransmissibilidade, né? Já falei. Tem uma divergência aí, né? Se poderia passar para o espólio e tal, mas não vou entrar nessa diferença. Irrepetibilidade, uma vez pago, não vai ser devolvido. Pode ser satisfeita de várias formas, né? Tem uma alternatividade aí da prestação, pode dar o dinheiro, pode dar um determinado bem, pode pagar uma mensalidade. E divisibilidade. A gente pode ter vários devedores sem uma solidariedade, por exemplo, tá? E uma última importante, que não se sujeita à arbitragem. Olha o artigo 852 do Código Civil. É vedado o compromisso para solução de questões de Estado, de direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. E como pressupostos que a gente tem aí da obrigação alimentar, a gente pode citar o vínculo, tem que ter um vínculo aí jurídico entre o alimentando e o alimentante. A necessidade do alimentado, daquele que vai ser alimentado, e a possibilidade do alimentante. São os três pressupostos aí que a gente tem. De classificação dos alimentos, assim, isso é doutrinário, tá, gente? É só para facilitar. Mas a gente classifica os alimentos quanto às fontes, podem decorrer da lei, então são os alimentos legais. Podem ser convencionais, que decorrem de acordo, ou podem ser indenizatórios, que decorrem de um ato ilícito. Então, quanto às fontes, legais, convencionais, indenizatórios. Quanto à extensão, pode ser necessários, assim, indispensável, mas podem ser civis. Às vezes não se limita a suprir carências fundamentais, é só para melhorar uma qualidade de vida. Vamos dar como exemplo aí, pagar um curso de inglês. É necessário? Não é, mas a gente pode ter, né? Então uma extensão aí, quanto à extensão, são alimentos civis nesse caso. Quanto à forma de pagamento, podem ser próprios, que a gente chama de in natura. Ah, então é o alimento? Vou lá no supermercado, compro o alimento e entrego o alimento. Ah, é o medicamento? Vou na farmácia, compro o medicamento e entrego o medicamento. Ou pode ser, gente, impróprio, né? Que aí você converte em dinheiro, paga o dinheiro. Quanto à finalidade, podem ser definitivos, vai ter aí uma sentença, um acordo. Podem ser provisórios, que aí, gente, é fixado antes da sentença, mas tem um rito especial lá da Lei de Alimentos, a 5478/68. Podem ser provisionais. Provisionais é antes da sentença também, mas não seguindo o rito da 5478/68. Exemplo, violência doméstica, segue um outro rito. E podem ser transitórios, fixados, por exemplo, né, em favor de um ex-cônjuge, até para ele se realocar no mercado de trabalho por um prazo. Aí, então, quanto à finalidade, definitivo, provisório, provisional e transitório. Tem uma ordem preferencial de pagamento dos alimentos? Tem. E aqui eu recomendo a leitura
dos artigos 1696 e 1697. Primeiro, a obrigação recai sobre pais e filhos, tendo aí, né, uma reciprocidade entre eles. Se não tiver, né, pais e filhos, a gente coloca os demais ascendentes na ordem de sua proximidade. Se não tem ascendente, a gente pode ir para os descendentes, na ordem de sucessão. Se não tem ninguém desses aí, a gente pode chegar nos irmãos, tá? Podemos ir para os irmãos. Então, olha só, tem uma ordem preferencial aí que a gente tem. E aí, obviamente, vai ter que analisar o caso concreto. Como que se dá a extinção da obrigação familiar? Primeiramente, morte do credor, né, pessoal? Se o credor morreu, como é que vai fazer? Vai receber o quê? É personalíssimo. Outra hipótese, maioridade do alimentando. Aqui tem que ter cuidado, porque tem a súmula 358 do STJ. Olha só essa súmula. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório. Ou seja, atingiu a maioridade? Pode acabar? Pode, mas não é automático. Ainda temos como hipótese aqui de extinção um novo casamento ou uma nova união estável e o comportamento indigno do credor em relação ao devedor. Recomendo a leitura dos artigos 1814 e 1815 do Código Civil. É possível a prisão civil por dívida de alimentos? Sim, é a única hipótese. É a única hipótese, porque na Constituição trazia também a do depositário infiel, só que essa do depositário infiel se tornou ilícita, né, por conta aí de tratados internacionais, tal, não vou entrar nesse aspecto, não. Então, a única prisão civil possível é a do devedor de alimentos. E aí eu recomendo, pessoal, a leitura dos artigos 528 a 533 do CPC. E aí pergunta, pode ser domiciliar, né? Pode ser domiciliar, pode, tá, gente? Pode ser domiciliar. Inclusive, durante a pandemia, isso foi muito comum. Poxa vida, você ia colocar o devedor de alimentos lá. Dá para a gente questionar, né? Mas, enfim, tivemos muitos habeas corpus nesse sentido aí na época da pandemia. Prisão civil por dívida de alimentos pode ser familiar, já falei. O que são alimentos gravídicos? Alimentos gravídicos é que o fato gerador é a gravidez. Então, são alimentos durante a gravidez, tá? A fixação desses alimentos se dá durante a gravidez e, obviamente, exige aí pelo menos alguns indícios de paternidade. E aí é um problema. Lembra que é irrepetível? Se você tinha indícios de paternidade e depois descobre que não era, não vai poder pedir de volta, não. Tá? Os alimentos gravídicos já foram pagos. Isso aqui, para quem gosta lá daquelas teorias do surgimento da personalidade, é até um indício de adoção da teoria concepcionista. Porque se não fosse pessoa, não fosse nada, como que a gente ia falar em alimento gravídico? Né? Então, já falei dos alimentos gravídicos. E uma outra aí é se há prestação de contas nos gastos de pensão alimentícia. Pessoal, obviamente aqui é aquela responsabilidade, tá? Em tese pode. Em tese pode prestação de contas. A gente tem lá no 1583, parágrafo 5º do Código Civil, e a gente possui aí julgados do STJ falando que o alimentante tem sim interesse processual em exigir contas da detentora da guarda do alimentante. Só que é aquela responsabilidade, né? A pessoa paga R$ 300, vai pedir prestação de contas? Enfim, complicado. Né? Complicado. Pessoal, com isso então, são as temáticas mais importantes, tá? Que a gente tem do direito das famílias do nosso semestre. Obviamente,
não é uma repetição de todo o semestre, porque senão precisaria de todo o semestre para dar a matéria. Aqui é somente uma recapitulação dos principais tópicos e direcionamento para o estudo. Muito obrigado, agradeço imensamente toda a participação de vocês. Espero que tenha ajudado essa revisão. Um abraço e até mais.